dia. Bom dia, Vanessa. Que tipo de efeito, quais são os reflexos dos metais pesados no nosso organismo? Por que influenciam até da saúde do nosso cérebro? Os metais pesados influenciam na nossa saúde de forma geral. São aquele tipo de problema que a gente vai absorvendo minimamente, um pouquinho a cada dia, por vários fatores, né? Produtos, né, de beleza tem bastante, alguns alimentos. Então, são várias situações do nosso dia a dia que a gente acaba absorvendo. E isso, com o passar do tempo, aquele velho ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, o que acontece? Você vai absorvendo e isso vai causando problemas, porque eles afetam de uma forma direta as nossas glândulas. Eles quais? Os metais pesados como mercúrio, alumínio, cádmio, tem uma série níquel, de... Níquel. Então, os mais comuns nos produtos do nosso dia a dia são o mercúrio e o alumínio. Mas tem vários tipos, né? E a gente vai absorvendo. Eles vão afetar, eles vão atrofiar as nossas glândulas. E quando nós estamos com as nossas glândulas atrofiadas, digamos assim, nós geramos uma cadeia de problemas com os nossos órgãos internos. Então, isso vai desde os nossos órgãos da caixa do corpo quanto do cérebro. Então, cuidar, estar atento para evitar o máximo possível é o nosso dever se quisermos ter saúde, né, com relação a metais pesados. O que isso tem a ver com a terapia holística? Tem a ver tudo que envolve o mundo holístico do ser humano é um mundo integral, ou seja, o nosso corpo, nossa mente, nossas emoções, nossa espiritualidade. Ou seja, quando você absorve muito metal pesado, uma das glândulas mais afetadas é a glândula pineal. A nossa glândula pineal é aquela glândula que, digamos assim, é a gerentezinha entre consciente e inconsciente, entendeu? Então, quer dizer, nós temos uma série de problemas com isso, né? Você tem problemas de sono, você tem problemas de humor, você começa de repente a ter problemas de relacionamento e não sabe por quê, porque você está congestionado, você está intoxicado, entende? Alergias também são um reflexo. Sim. Como se livrar disso, ou pelo menos diminuir? Primeiro, noções práticas, assim. Noções práticas, as pessoas precisam desenvolver o cuidado na hora de comprar produtos, que é uma coisa que é cultural. A gente vai no mercado, na pressa e tal, e nem olha para rótulos. A gente precisa aprender a ler os rótulos, a observar o que tem naquele produto que se consome, né? Essa é uma das situações, né? A prevenção. Para você ter cuidado em casa, coisas que te limpam de metais pesados, que ajudam o teu organismo a se limpar. Coentro, sabe aquele tempero coentro parecido com a salsinha? Que a pessoa ama ou odeia. Exatamente, exatamente. Então, usar coentro na comida ajuda bastante. Usar limão diariamente, entendeu? São elementos que são anti-inflamatórios e são alcalinos. Eles alcalinizam o nosso corpo. Tomar água com limão. Com certeza. Então, tudo aquilo que alcaliniza o teu corpo te protege de problemas de saúde, de forma geral. Eu ouvi falar em alumínio. Sim. E as panelas? É um problema que às vezes as pessoas, puxa, mas eu usei alumínio a vida inteira, né? Minha família, tô viva, tudo, olha tô aqui. viva e tal. A questão dos metais pesados é justamente isso. Ele não dá um problema assim da noite pro dia. Mas acontece que você cozinha na panela de alumínio cotidianamente, o ano inteirinho, 5, 10 anos. Mexe com outra colher que não seja de madeira. Colher de metal, né? Então, se tem panela de alumínio, primeira coisa, não arear demais por dentro. A panela precisa ser limpa, mas não areada, porque isso facilita que solte mais alumínio na comida quando ela é muito areada. O bombril, por exemplo, né, a esponja de aço, ajuda a soltar. A tirar aquele bloqueio. Exatamente. Então, lava bem, higieniza bem, mas não areia por dentro da panela. É uma das formas. Usa colher de pau ou de silicone, mas nunca de metal também. Porque você está arranhando ali, mexendo o alimento e tal, e está arranhando. É partículas mínimas, é fragmentozinhos, né, que a gente nem percebe, mas estão indo para dentro de nós. Fadiga, né? Tem alguma ligação? Com excesso cansaço, fadiga, tudo, porque metais pesados? quando você está intoxicada de metais pesados,
as suas glândulas estão lentas, elas não estão trabalhando do jeito que elas podem trabalhar. Quando as glândulas estão lentas, elas fazem com que os teus órgãos fiquem lentos, porque as glândulas é como se fosse assim, imagina o nosso corpo como uma empresa. As glândulas são os gerentinhos de setores, entendeu? Elas que dão os comandos para os órgãos. Quem vai para a reunião com o líder? Exato. Não é a tropa toda de elite, não, são os gerentes. Exatamente. Então, elas que dão os comandos para cada órgão fazer a sua função. E daí, se elas não estão conseguindo fazer direito, elas estão adoecidas, elas não vão dar o comando certo. E isso vai gerando uma cadeia de problemas. Você consegue ajudar de que maneira através da tua missão? Orientando, ou seja, a terapia holística no sentido assim de autoconhecimento, que é o que ela promove, é orientação mesmo, é fazer com que as pessoas se percebam, vivam de forma mais consciente. Porque é nos pequenos detalhes da nossa vida que fazem as grandes diferenças de a gente viver bem, saudável ou não. Então, a orientação, fazer com que a pessoa entenda os porquês desses cuidados todos, que às vezes... Se não foi convencida por outra razão ainda. Exatamente. Então é melhor ser convencido pela informação que tem coerência, que te faz sentido para você se cuidar, do que você ser convencido pela dor, pela doença, pelo problema. É muito mais doloroso. Eu sempre costumo dizer, quando a gente se cuida de forma preventiva, fica mais fácil, mais simples, mais barato, menos doloroso. Quando a gente espera o problema aparecer, daí tudo fica mais complicado, tudo fica mais difícil. Metais pesados podem fazer com que a pessoa também fique mais pesada? Fique gordinha? De forma geral, sim, porque como ele faz com que você se atrofie, entendeu? Então, teus órgãos não funcionam, teu metabolismo não funciona direito, então, consequentemente, a gente acaba absorvendo peso. Claro que não é só isso, são várias coisas, mas é, digamos assim, um ingrediente a mais no problema. O que mais você aborda numa consulta? Com relação a metais pesados? Não, todas as vertentes da terapia holística. Sempre que uma pessoa vem buscar uma terapia holística, se ela não entende o significado de um terapeuta holística, eu já vou esclarecer isso para ela. O que é um cuidado holístico? Um cuidado holístico é cuidar do campo físico, do campo mental, do campo emocional e também do campo espiritual. Por quê? Porque nós somos tudo isso. E tudo isso está tudo junto e misturado. E uma coisa influencia na outra. Então, quer dizer, se você cuida só da parte física e não cuida das outras, você vai ter problema cedo ou tarde. Se você cuida só de uma parte mental, mas você não cuida das suas emoções, não cuida do seu físico, você se esbanja aí, você vai ter problema. Não tem como, nós não somos peças separadas. Nós somos tudo isso, tudo junto e misturado, entendeu? Então, claro que tem situações que você está com um problema ali, você vai precisar de um especialista para aquela área. Por quê? Porque ele, como é especialista naquela área, ele vai cuidar de uma forma mais intensa naquele problema. Mas não basta você cuidar só daquilo, você tem que cuidar do conjunto. Porque senão você pode até resolver aquela situação, momentaneamente, paliativamente. Não para resolver de fato. Para resolver de fato um problema, você tem que ir na raiz e ir cuidando assim de forma integral, do todo. Aí sim, aí você pode recuperar uma saúde, você pode recuperar aquela situação de antes, né, de ter adquirido aquele problema ou aquela doença, ou, né, ou aquele problema em si. Então, o integral sempre vai ser fundamental para o autocuidado ou para o cuidado de qualquer outra pessoa. A gente fala sobre prevenção em vários sentidos aqui, e aí eu fico imaginando se as crianças já fossem tratadas, né, em algumas demandas na infância mesmo, o que, né, a gente pouparia na vida delas de ter que resolver na fase adulta. Agora vem a temporada de férias escolares. Então os pais têm a oportunidade, a chance de passar mais tempo com os filhos. Criança pode fazer terapia holística? Pode. Quanto mais cedo o ser humano for orientado e guiado de uma forma mais, digamos assim, mais adequada, mas melhor. Tem discernimento para compreender? Você tem que saber falar, claro que cada especialista tem o seu foco, né? Mas se você é um terapeuta holístico que você tem facilidade com o linguajar infantil, você pode falar para ele todas as mesmas coisas que se fala para um adulto no jeito infantil, no jeito que ele entenda.
né? E as crianças de hoje em dia, às vezes, dão shows em adultos, né? Porque eles estão cada vez mais antenados e desenvolvidos, então já captam aquilo, que às vezes um adulto demora um pouquinho para cair a ficha, a criança já entendeu. Então... Você percebe que ela já está com tudo muito claro na mente. Então, nos alimentos e no que mais? Que temos os metais pesados? Tem nos alimentos, tem nos produtos, nos cosméticos, de forma geral, tem assim, alguns alimentos específicos, como, por exemplo, enlatados, absorvem metal pesado. Na fumaça do cigarro. Também. Peixes, principalmente peixes maiores, de tamanhos maiores, eles têm a tendência a absorver mais metais pesados, então, e aí, consequentemente, quem se alimenta deles vai absorver. Aí come a sardinha, que já está na lata também, de alumínio. Então, mas uma coisa assim que é bem interessante, são coisas do dia a dia que a gente usa, como, por exemplo, um desodorante, um antitranspirante, né? É uma coisa que você usa, às vezes, 2, 3 vezes por dia. Você toma 2, 3 banhos, você passa o danado ali. Então, é um pouquinho todo dia, um pouquinho todo dia. E aqui nós temos glândulas, né, que já absorvem direto, já é em cima delas que está passando, entendeu? Então, quer dizer, são coisas assim que vai absorvendo diariamente. Aí você usa um shampoo que tem, você usa um perfume, então você usa um esmalte. Por isso que a gente precisa estar antenado e cuidando disso para absorver o menos possível, porque faz parte da nossa, assim, da nossa rotina diária, da nossa cultura. Rever conceitos. Exatamente. Obrigada, Sil. Eu que agradeço. Bom final de ano para você. Para você também, para todos que estão nos assistindo, prestigiando. Muito obrigada. O Milton fez uma pergunta, Sil. Que bom que você ainda não foi embora. Metais pesados, sobre os metais pesados. A higienização de utensílios com aquele produto de 1001 utilidades pode provocar resíduos de metais? O detergente, talvez, ou aquele outro... Se ele quiser até falar aqui... Não... Aquele produto de 1001 utilidades, a questão é a seguinte, é que como ele foi feito para arear mesmo, né? É aquele que dá brilho, eu acho. Então ele vai fazer com que o alumínio fique mais, assim, mais poroso, né? Aí ele acaba soltando mais. Por isso eu disse não arear dentro da panela. E você pode até usar ele, mas não esfregar tanto, né? É aquele limpa alumínio, né? Então, e tira a sujeira, tira o resíduo da comida. Isso. Não o resíduo da panela. E a limpeza, todos os produtos, eles são importantes e nos ajudam, facilitam a nossa vida, mas qual que é o produto, digamos assim, essencial? Água. Então, você lava, enxague bem. Tudo aquilo que a gente lava, a gente pode usar os produtos para facilitar, para fazer o trabalho, digamos, o grosso da coisa, né? Mas é a água que vai fazer com que o produto realmente esteja bem limpo ou não, né? Então, enxaguar bem as panelas é essencial. Um beijo para você, Milton, sempre na nossa audiência masculina. Que legal. Obrigada, Sil, mais uma vez.